Pessoal, boa noite. Então, estaremos nesse vídeo aqui resumindo a aula de número 3 sobre a escatologia bíblica, que é o estudo das coisas futuras, tá? Então, até agora nós estamos vendo o que falamos dos eventos escatológicos e nós vamos ver dois nesta aula. O primeiro dele será a vinda de Jesus Cristo à Terra em poder e em glória. Então, no seu segundo advento, né, na sua segunda vinda, ela é separada em dois momentos. O primeiro, quando ele vem até os ares e arrebata a igreja, e o segundo, quando ele vem com a sua igreja, né, que já não é mais a noiva, mas agora é a esposa, e estará salvando o povo de Israel do anticristo das nações. Então, conseguimos ver isso aqui em quatro referências. Vamos lá. A primeira é Zacarias, no capítulo 14, versículo do 1 ao 4. Eu vou ler para vocês aqui para que a gente possa ter um entendimento semelhante, tá? Então, Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 4, diz bem assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Olha só que coisa interessante. Como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então está falando aqui de um momento em que Israel ele estará num cerco, né, numa peleja contra as nações, e naquele momento o Senhor aparecerá e pelejará contra essas nações para poder salvar Israel, tá? A outra passagem que a gente consegue ver isso aí é em Joel, no capítulo de número 3, versículo de número 2. Joel 3:2. Vamos lá. Fala bem assim: E congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Então, no anterior, né, no versículo anterior, falava sobre um grande vale que ia acontecer. E aqui está dizendo sobre esse vale de Josafá, né, que é um ambiente que as nações se reunirão contra Jerusalém. Olha só. E farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Veja, é um juízo que o Senhor trará sobre as nações, por causa do meu povo e da minha herança, que seria Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, tá vendo como é Deus vingando, salvando aqui o povo de Israel. É um momento em que Jesus ele vai aparecer, né, o Senhor vai aparecer, e não será para salvar, mas para trazer juízo, tá? Vai salvar o povo de Israel, mas para as nações, né, será um período de juízo, ok? Também temos aqui a passagem vamos lá, Apocalipse, no capítulo 16, vamos lá, versículo de número 13 ao 16, que fala bem assim: olha só, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vim como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que o hebreu se chama Amargedon. Então, o que está falando aqui é sobre a influência que esses 3 personagens vão aparecer, né, dentro da nação. Então, sobre esses 3 personagens que vão influenciar essas nações, né? Estamos retomando aqui o vídeo. Veja que da primeira são 3 personagens: é o dragão, a besta e o falso profeta, que é a trindade satânica que vai operar na nação. A primeira é o Satanás, a segunda é a besta, é o anticristo, e a terceira é o falso profeta, que é aquele que vai dar graça para o anticristo, tá? Que vai apontar para ele. E olha a forma como ele influencia as nações, tá? Vai sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, tá? E vão influenciar as nações para que elas venham a atender o seu chamado. E é bem semelhante a Efésios 2, que fala que existia um principado que nos influenciava no outro tempo, quando andávamos desgarrados como ovelhas, né? Então, é exatamente isso vai acontecer. Então, o anticristo ele vai, juntamente com Satanás e o falso profeta, vão, através de poderes, né, demoníacos, eles vão influenciar essas nações. Essas nações, elas congregarão-se no Vale do Armagedon para tentar contra Israel
e seu povo, tá? É isso que vai acontecer. E a última passagem que a gente vai ler aqui está lá em 17, versículo 14, que fala bem assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, se a gente olhar aqui, o Cordeiro ele representa quem? É Cristo, tá? Apocalipse 17, 14. E fala sobre aqueles que o acompanharão. Veja que ele não vem sozinho, ele vem com os chamados, eleitos e fiéis. Três tipos de povos. Chamados são aqueles que atenderam ao seu chamado, né, que são esse ministério próprio, enfim, né, que são pessoas que juntamente com os eleitos e fiéis aqui, compõem a igreja e aqueles que foram fiéis do Antigo Testamento, tá? De forma resumida é bem isso. Eles estarão no céu, descerão do céu e acompanharão a Cristo para poder vencer o anticristo e, as suas, e os seus adeptos, né, os seus seguidores, tá? O segundo tópico, então, de forma bem resumida, é isso. A segunda vinda de Cristo em glória, quando ele aparece e se manifesta com poder, é para poder salvar o povo de Israel. E ele virá acompanhado com a sua esposa, né, que é a igreja, e com os fiéis do Antigo Testamento, tá? E eles congregarão, né, as nações se congregarão no Vale da Margedon, e aonde o Cordeiro vai lá e vai vencê-los, vai trazer o juízo sobre eles. Agora, o terceiro ponto para a gente poder finalizar tem só uma referência, só uma referência. Ele é o ponto que a gente fala, o quinto evento, né? Se não me engano é o quinto evento, posso colocar para vocês aqui, 1, 2, 3, 4. O quinto evento é o fim do Império do Anticristo, quando ele vai parar, né, de operar aqui na Terra. Ele está lá no Apocalipse 19, versículo 19 a 21, que fala bem assim, 19 e 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo de seu exército, que seria Jesus Cristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que o receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja que esses dois aqui, a besta, que é o anticristo e o falso profeta, eles vão estrear o lago de fogo e enxofre, que é a habitação final para aqueles que não seguiram a Jesus Cristo. Veja que interessante, eles vão vivos, então não experimentarão a morte física, mas a espiritual diretamente. E não estarão mais aqui, né? Estarão lá na outra habitação. Então, de forma bem resumida, é isso. Eles vão se levantar para tentar destruir Israel, e naquele momento eles vão acabar perdendo para Jesus Cristo, que vai aparecer com sua igreja, e quando perceberem, né, a besta, o falso profeta e o anticristo estarão no lago de fogo e enxofre. Satanás ele vai ser aprisionado, é natural, e aqueles que seguiram, né, o falso profeta e ao anticristo, eles veja que eles vão morrer aqui, né? A espada passará por eles, eles serão mortos. Não irão para o lago de fogo e enxofre agora, mas passarão pela segunda ressurreição. Então vão para o inferno, serão ressuscitados e depois serão julgados pelas suas obras aqui na terra. Amém? Gente, é só isso aqui. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.